Bem-vindos à nossa análise focada hoje na reta final do livro Antifrágil. Olá, um prazer estar aqui para discutir essa parte tão crucial. Pois é, hoje vamos mergulhar fundo nas implicações éticas, do que a gente viu sobre fragilidade, antifragilidade. Vamos olhar para o livro 7º, Epílogo, Glossário, Apêndices. Basicamente, o fechamento das ideias. Exato. E o objetivo é entender bem aquela ideia central dessa parte final. Pele em jogo, ou skin in the game, como o autor chama. Ah, sim, essencial. E como a falta disso, essa ausência de responsabilidade pessoal, pode acabar fragilizando todo mundo, a sociedade. Queremos ver como dá para alinhar a ética e a ação e o que fica, Qual o legado dessas ideias? É uma discussão bem pertinente para o nosso mundo hoje. Com certeza. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Como é que pode, num mundo tão complexo, tão opaco, como diz o livro, algumas pessoas conseguirem passar o risco adiante, prejudicar os outros e saírem ilesas? A chave parece estar aí mesmo. Quem é que está arriscando a própria pele de verdade? Então, essa ideia de pele em jogo é o coração da ética no final do livro, certo? Essa noção de que você tem que sentir as consequências do que faz, do que fala, das suas decisões. Exatamente. Tem que ter algo seu na linha, por assim dizer. E isso bate de frente com o que a fonte chama de livre opção do falastrão, Pode explicar um pouco melhor esse contraste? Claro. Pele em jogo é isso, você tem algo a perder se sua aposta, sua ação, sua opinião dá errada. Tem um custo potencial para você. Já livre opção do falastrão? Bom, é o contrário. É a pessoa que pode opinar, dar conselho, decidir, mas se tudo der errado, ela não sofre diretamente as consequências ruins. Entendi. A fonte até faz uma divisão, Uma tabela implícita ali. De um lado, quem geralmente não tem pele em jogo. Burocratas, consultores, acadêmicos em certas áreas, comentaristas, políticos, que tendem mais à conversa fiada, como diz o livro. Do outro lado, quem tem pele em jogo. O cidadão comum no seu dia a dia, o comerciante, o empresário, o artesão, gente que precisa fazer acontecer e, por isso, tem pouco papo furado. Faz sentido. E tem uma terceira categoria, mais rara talvez. Quem põe a pele em jogo pelos outros, por um ideal. Santos, guerreiros, soldados, artistas que se arriscam pela obra, profetas, certos filósofos antigos. Esses estariam na conversa séria, que muitas vezes envolve sacrifício. E essa falta de pele em jogo, principalmente naquela primeira categoria que você mencionou, se liga a um outro conceito que a fonte traz, o problema de agentividade. É isso. Como funciona? Precisamente. O problema de agentividade, o agency problem, que está lá no glossário, acontece quando quem administra, quem toma a decisão, o agente, não é o dono, não é quem arca com o principal das consequências, o principal. Ah, como um gestor de fundos com dinheiro dos outros? Exato. Ou um CEO numa empresa de capital aberto. Esse agente pode ter incentivos para tomar decisões que, sei lá, aumentam o bônus dele no curto prazo ou melhoram a reputação dele agora. Mesmo que isso crie fragilidades escondidas que vão prejudicar os acionistas ou a empresa lá na frente. Entendi. O agente fica antifrágil e a fragilidade vai para os outros. Isso. Ele ganha na alta, mas na baixa quem perde mais são os outros. A fonte até lembra do Adam Smith, lá atrás, já desconfiado. Ele questionava se diretores que cuidam do dinheiro alheio teriam o mesmo zelo de um sócio cuidando do próprio bolso. Uma desconfiança antiga, então. Pois é. E o fascinante é ver como essa desconexão entre quem age e quem sofre a consequência vira um motor de fragilidade sistêmica. Permite que riscos enormes se acumulem quietinhos, sabe? Isso me faz pensar naquele exemplo que o livro usa para ilustrar a tal livre opção do falastrão no campo das ideias. A fonte cita o economista Joseph Stiglitz. Como esse caso se encaixa aí? Bom, a questão levantada sobre o Stiglitz, é importante dizer, não é tanto uma crítica pessoal, mas um exemplo de como o sistema pode operar segundo a fonte. Certo? A alegação ali é que ele, assim como outros acadêmicos ou formuladores de políticas, podia analisar, opinar, até, segundo o texto, contribuir para certos problemas econômicos. Mas diferente de um empresário que quebra a serrar feio,
Ele não arriscava o próprio patrimônio se as teorias ou conselhos dele dessem muito errado no mundo real. Ah, entendi. A crítica é mais ao sistema que permite isso. Exatamente. O sistema que permite que essas figuras mantenham influência, ganhem prêmios, etc., sem passar por aquele filtro duro da realidade que a pele em jogo impõe. Falta um mecanismo para eliminar ideias ruins quando quem propõe está protegido das consequências. E quais são as consequências sociais mais concretas dessa falta de pele em jogo, que a fonte aponta? Onde que essa fragilidade aparece de forma mais perigosa? Olha, os exemplos são vários e francamente assustadores. Um que marcou muito foi o das agências de classificação de risco, antes da crise de 2008, lembra? Lembro, claro, dando nota AAA para ativos que depois se mostraram podres, né? O tal lixo tóxico. Exatamente. Isso levou muito investidor ao erro, causou perdas gigantescas, mas as agências, bom, muitas vezes protegidas legalmente nos Estados Unidos, usaram até a primeira emenda como se a opinião delas fosse imprensa livre e não um serviço pago. Nossa. E elas sofreram relativamente pouco. Outro exemplo forte: os bancos de investimento. Fizeram apostas arriscadíssimas, geraram perdas históricas que superaram décadas de lucros acumulados. E aí veio o bailout, né? O resgate com dinheiro público. Pois é, e os gestores? Em muitos casos, saíram com bônus bilionários, mesmo tendo quase quebrado as instituições. Aquelas cláusulas de restituição, os clawbacks, que deveriam pegar esse dinheiro de volta? Na prática, não funcionaram tão bem. Exato. Muitas vezes foram ineficazes ou não foram usadas para realmente ameaçar o patrimônio pessoal dos responsáveis. A fonte até nota que, historicamente, as sociedades achavam jeitos, às vezes brutais, de garantir a pele em jogo. Tipo o quê? O Código de Hammurabi, por exemplo, punia severamente o construtor se a casa caísse e matasse morador. Tem relatos de banqueiros sendo punidos feio na Catalunha medieval. São exemplos extremos, claro, mas mostram uma noção antiga dessa necessidade de alinhar ação e consequência. É, faz pensar. E diante dessa desconexão toda, a fonte sugere uma regra prática, uma heurística, um atalho, digamos, para a gente avaliar conselhos. Qual seria? É uma heurística bem direta, talvez um pouco cínica, mas potente. Diz assim: nunca pergunte a qualquer pessoa sua opinião, prognóstico ou recomendação. Basta perguntar o que ela tem ou não tem em sua carteira de investimentos. Ou seja, olhar para o que a pessoa faz, não só para o que ela fala. Exatamente. As ações e o portfólio de alguém dizem mais sobre o que ela realmente acredita do que as palavras. E isso leva a um ponto ético forte no livro. Não deveria existir opinião sem risco. Ter uma convicção real significa agir de acordo com ela, arriscando algo seu. E a história tá cheia de gente que levou essa ideia de comprometimento ao extremo, né? Nossa, sim. A fonte traz aqueles exemplos clássicos de líderes que eliminaram a opção de recuar, para eles e para os seus homens. Forçaram uma situação de tudo ou nada. O famoso queimar os navios. Esse mesmo. Atribuído ao Táriq na invasão da Península Ibérica, ao Cortés no México, até um general grego, Agatócles, séculos antes na África. Destruir a rota de fuga aumenta brutalmente o comprometimento com a vitória. É forçar a antifragilidade do grupo, né? Que pressão! Um verso que obrigava a lutar, mesmo quando podia fugir. Caramba! Pele em jogo levado às últimas consequências mesmo. Totalmente. Saindo um pouco desses casos históricos e voltando para o mundo moderno. Como essa falta de pele em jogo aparece nas práticas das empresas, no marketing que o livro critica tanto? A crítica aí é bem ácida. Um problema que a fonte aponta é a fixação pela via positiva nas empresas. Sabe, o foco quase total em adicionar coisas. Mais receita, mais produtos, mais funções, mais complexidade. Em vez de subtrair o que é ruim ou desnecessário. Exatamente. Tipo, tirar açúcar de comida processada, simplificar um serviço complicado, cortar burocracia. Muitas vezes subtrair é mais eficaz. Mas não dá o mesmo bônus para o gestor. Não chama tanta atenção. Entendo. Aí tem um incentivo que a fonte chama de perverso. Entregar o produto mais barato possível dentro do mínimo exigido, mesmo que a qualidade seja mais ou menos.
O exemplo do queijo que parece pedaço de borracha para ilustrar isso. O foco vira otimizar a imagem, o resultado financeiro de curto prazo, explorando os vieses do consumidor, e não necessariamente entregar valor de longo prazo. E no marketing, a crítica parece ainda mais dura. Ali a fonte pega pesado. Chama a manipulação da percepção de delito mais grave. Usar associações emocionais fortes e inconscientes, tipo um pôr do sol lindo, um cowboy, romance para vender produtos, que não tem nada a ver com aquilo. E que podem até ser prejudiciais, né? Como o cigarro associado à liberdade, mas que causa câncer. Exato. Isso é visto como adulterar a capacidade de escolha do consumidor. E a raiz disso tudo, tanto na gestão quanto no marketing, segundo o livro, volta para a mesma coisa, a assimetria. A falta de pele em jogo de quem decide. Os decisores, os agentes, colhem os bônus de curto prazo, mas ficam isolados das consequências ruins lá na frente, como a perda de confiança do cliente ou até a empresa ir para o buraco. Certo. Então, se essa falta de responsabilidade, essa transferência de risco, gera tanta fragilidade, o que o livro propõe como saída? Olhando para o epílogo, para as conclusões, qual a mensagem final para a gente navegar nesse mundo complexo, opaco? A mensagem central, que é reforçada no final, é que a antifragilidade, essa capacidade de se beneficiar da bagunça, da volatilidade, da incerteza, é uma característica-chave dos sistemas vivos, dos sistemas que duram. O mundo é opaco por natureza, cheio de imprevistos, os cisnes negros. E, ponto crucial, tentar demais suprimir essa volatilidade natural, tentar controlar tudo. As tais ilusões soviéticas de Harvard. Essa mesma expressão, esse excesso de planejamento central, muitas vezes, acaba fazendo mais mal do que bem. É o fenômeno da iatrogenia. Que vem da medicina, né? O dano causado pelo tratamento. Isso, a tentativa de intervir, mesmo bem intencionada, pode acabar sufocando a capacidade natural do sistema de se adaptar, de se fortalecer com os desafios. E se prever futuro é tão complicado e intervir pode ser ruim? Qual a estratégia principal que a fonte defende para a gente lidar com essa opacidade toda? A estratégia-chave é a via negativa. A lógica é simples, mas poderosa. Já que a gente não consegue prever com certeza o que vai nos ajudar no futuro, principalmente os eventos raros, vamos focar em identificar e remover aquilo que a gente sabe que pode nos prejudicar seriamente. Em vez de tentar adivinhar a próxima grande coisa. Exato. Em vez de tentar acertar o próximo investimento genial ou a próxima crise, concentre-se em achar e eliminar as fontes de fragilidade no seu sistema, na sua vida, nos seus investimentos. E como fazer isso na prática? Como a gente detecta essa fragilidade? A ferramenta para isso que o livro discute antes e retoma no fim é a análise de convexidade. Simplificando muito, imagina como algo responde a um estresse, a volatilidade. Se o dano aumenta cada vez mais rápido conforme o estresse aumenta, pensa numa curva para baixo, tipo uma careta. Isso é frágil. Ok. Se o benefício aumenta cada vez mais rápido, ou se o dano diminui ou pelo menos estabiliza uma curva para cima, tipo um sorriso, isso é antifrágil ou robusto. Entendi a analogia. A via negativa, então, é procurar por essas caretas. Situações, exposições onde um errinho ou um choque pequeno pode ter consequências gigantescas e negativas, e aí agir para reduzir essa exposição. A gente não precisa prever o que vai acontecer, só reconhecer a estrutura de risco. Tirar o que é comprovadamente ruim ou frágil é muitas vezes mais seguro e eficaz do que tentar otimizar buscando um bom que é incerto. Tenho exemplos disso. Sim, a fonte cita vários. Focar em tirar os poucos funcionários que causam a maioria dos problemas numa empresa. Evitar projetos gigantescos que historicamente estouram orçamentos de forma catastrófica, como o Bent Flyberg-Vier estuda. Ou concentrar esforços de saúde nos poucos pacientes que geram a maior parte dos custos, como Ezekiel Emanuel aponta. É a sabedoria de subtrair. Interessante. Além da via negativa, a fonte também revisita outra ideia para lidar com incerteza, né? O efeito Lindy. Isso também é uma heurística, uma regra prática. Exatamente, é outra heurística forte para navegar na opacidade. Principalmente para coisas que não se estragam com o tempo, coisas não perecíveis. O efeito Lindy sugere que para coisas como ideias, tecnologias, livros, costumes, a expectativa de vida futura é proporcional ao tempo que aquilo já existe. Como assim?
Algo que já sobreviveu 100 anos tem mais chance de durar outros 100 do que algo que surgiu há 5 anos. O velho, nesse tipo de coisa, tende a ser mais robusto que o novo. Que é o oposto do que acontece com a gente, por exemplo. Exatamente. Para coisas perecíveis como nós ou uma fruta, cada dia a mais aumenta a chance do fim. Para o não perecível, é o contrário. O tempo de existência é um sinal de robustez. E qual a aplicação prática disso no dia a dia? A aplicação é usar isso como um filtro, para desconfiar um pouco da novidade pela novidade e valorizar o que já provou que dura. A aposta implícita é que tecnologias e hábitos antigos, que a gente ainda usa livros de papel, cadeiras, talheres, vinho, talvez até barbearias, provavelmente vão continuar por aí muito depois de modismos tecnológicos que aparecem e somem. O livro até descreve uma cena num restaurante, né, onde quase tudo ali, a comida, as receitas antigas, o vinho, os talheres, a própria estrutura social da refeição tem raízes muito antigas, contrastando com aquelas visões futuristas que imaginavam tudo diferente e que não aconteceram. O efeito Lindy ajuda a gente a ter um ceticismo saudável. E como tudo isso, a via negativa, o efeito Lindy, se amarra de volta com a questão da ética, que parece ser o grande tema dessa parte final. A conexão é total e, eu diria, profunda. O epílogo fecha tudo dizendo que uma vida ética exige risco pessoal. Lembra da tríade que o livro apresenta? Sim. O frágil como o vidro. O robusto como a fênix, que aguenta e volta ao normal. E o antifrágil como a hidra, que melhora com o ataque. Isso. Para viver de forma significativa nesse mundo incerto, opaco, não basta ser robusto. É preciso abraçar a antifragilidade. E isso significa aceitar a incerteza, usar ferramentas como a via negativa e o efeito Lindy para navegar, mas, fundamentalmente, assumir responsabilidade pessoal. Ter pele em jogo. Sem isso, a ética vira só discurso. Exatamente. Vira a palavra vazia. A fonte conclui de um jeito bem forte. E uma vida ética deixa de sê-la quando despojada dos riscos pessoais. E a própria definição final de antifragilidade no livro pega essa ideia. A melhor maneira de atestar se estamos vivos é verificar se apreciamos as variações. Aceitar e até gostar um pouco da bagunça da vida faz parte. Então, o que fica de tudo isso? Se a gente fosse resumir os grandes pontos dessa reta final, seria a importância central da pele em jogo para a ética e para a estabilidade das coisas, os perigos da livre opção do falastrão e dessa transferência de risco escondida, o poder da via negativa, de focar em tirar o que é frágil como estratégia para agir na incerteza. E o uso de atalhos mentais e heurísticas como o efeito Lindy para a gente avaliar o que é robusto, o que tende a durar no mundo à nossa volta. Exato. E isso talvez levante uma questão final interessante para a gente pensar, né? Se a via negativa ensina a gente a tirar o que fragiliza o sistema, e a pele em jogo nos alinha eticamente com as consequências do que a gente faz e diz, será que a verdadeira sabedoria prática para viver nesse mundo opaco vai além de só evitar o mal ou sobreviver aos trancos? Será que implica a gente cultivar ativamente a nossa própria antifragilidade, pessoal? Como assim? Significaria talvez não só aceitar, mas até buscar uma dose saudável de estresse, de variabilidade na vida, como se fosse um treino. Manter opções abertas, valorizar a opcionalidade. E talvez o mais crucial, assumir de forma consciente, corajosa, a responsabilidade ética pelas consequências as que a gente prevê e as que não prevê das nossas escolhas, palavras, até dos nossos silêncios, transformando a incerteza que é inevitável numa chance de crescer, de se fortalecer e não só numa ameaça para a gente evitar. Uma provocação e tanto para a nossa reflexão final. Agradecermos a quem nos acompanhou nesta análise aprofundada das ideias finais e do legado de Antifrágil.